Hoje nós vamos falar sobre fenômenos ditos sobrenaturais que teriam acontecido durante as gravações do filme Mamonas Assassinas, fenômenos descritos por uma das atrizes do filme. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, acredito que quase todo mundo se lembra da banda Mamonas Assassinas. Os integrantes da banda, juntamente com o piloto e o copiloto, desencarnaram em 1995, então devido a um acidente aéreo. E agora estão para lançar um filme contando a trajetória da banda. E segundo a atriz Fernanda Schneider, alguns fenômenos que as pessoas dizem sobrenaturais, pois nós sabemos que manifestações espíritas não são sobrenaturais, são algo da natureza. Então ela disse que durante as gravações ocorreram esses fenômenos, tá? Então nós vamos falar sobre esses fenômenos agora. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom pessoal, então para a gente começar, vamos ler aqui essa reportagem do site revistaoeste.com, onde está falando sobre esse nosso assunto então do vídeo. A atriz revela fenômenos sobrenaturais durante gravação de Mamonas Assassinas. Na produção sobre o grupo musical, a influenciadora digital Fernanda Schneider fará o papel de namorada do vocalista Dinho. Então aqui está a moça, olha só o que ela disse. A atriz e influenciadora digital Fernanda Schneider, popularmente conhecida como Fefe, declarou em entrevista ao jornal O Globo que fenômenos sobrenaturais teriam ocorrido durante a gravação do filme Mamonas Assassinas. Ela integra o elenco da produção. Durante as filmagens, Fefe alega ter sentido a presença dos integrantes da banda. A atriz disse que, quando a luz acabou completamente, apenas uma piscava em cima da Brasília amarela. Em outro momento, ela diz que apareceu uma luz verde no palco. Bom, pessoal, depois aqui a reportagem continua, mas aí ela fala sobre a sua personagem, um pouquinho sobre o filme, né? O que interessa para nós para o vídeo de hoje é apenas essa parte aqui. Não que a matéria não seja interessante, não que o trabalho da atriz e do filme não sejam relevantes. Claro que são, mas para o nosso vídeo aqui, né, do canal Espírita, nós vamos ficar então com essa parte aqui, onde ela diz que sentiu a presença dos integrantes da banda, né? E que quando a luz acabou no estúdio, apenas uma luz piscava em cima da Brasília amarela e uma luz verde que apareceu no palco. Bom, pessoal, primeiro vamos falar sobre ela ter sentido a presença deles durante as gravações. É difícil falar, pessoal, sobre essa percepção dela, pois a percepção é dela, né? Não dá para a gente saber o que ela sentiu de fato. Mas nós sempre temos que fazer uma análise se realmente é um espírito que nós estamos percebendo, ou se é apenas, por exemplo, nas situações de arrepios, né, quando a pessoa se arrepia. Então a gente precisa analisar se não foi somente o vento, por exemplo, que fez a pessoa se arrepiar. Agora, pessoal, nem todos os espíritos são perceptíveis. Não dá para sentir a presença da maioria dos espíritos que estão à nossa volta. Para a gente saber se realmente estamos percebendo algum espírito, é preciso prestar atenção aos nossos sentimentos, pois sempre há uma mudança em nossos sentimentos naquele momento e também em nossa mente, em nossos padrões de pensamentos. Porque se você se arrepiou e não houve uma mudança de sentimentos ou não houve uma mudança nos padrões de pensamentos, então foi simplesmente o vento ou foi algo físico. Eu estou dando o exemplo do arrepio, mas são muitos outros, né, pessoal? Só para a gente ilustrar aqui.
Então, sempre que a gente imaginar que está percebendo um espírito, nós temos que prestar atenção nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Então é difícil, né, pessoal, para a pessoa ter certeza de estar sentindo a presença de um espírito, porque a mediunidade da pessoa tem que ser bem educada, tem que ser bem desenvolvida, a pessoa tem que ter um certo grau de autoconhecimento para ela saber então quais são os seus pensamentos e quais não são, quais pensamentos ela está captando naquele momento e se realmente ela está captando pensamentos de uma outra inteligência. Então pode ser os pensamentos sim de um espírito. Quanto à luz sobre a Brasília amarela, é um pouco difícil, né, pessoal, os espíritos fazerem esse tipo de coisa. A luz do estúdio acabou, então o espírito fazer com que apenas aquela luz específica fique acendendo ou piscando. Porque imagine, pessoal, os espíritos fizeram a luz do estúdio acabar, mas apenas uma ficar acesa, ou a luz acabou por algum problema lá na rede e os espíritos então consertaram apenas esse problema naquela lâmpada. Os espíritos podem influenciar o ambiente por meio de energias eletromagnéticas? Até podem, mas seria possível essa influência fazer com que todas as luzes se apagassem e somente uma não? Veja bem, pessoal, para que os espíritos consigam interagir com objetos, né, aqui do nosso plano, é preciso a combinação de uma série de fatores. Não é algo tão simples assim de acontecer. É preciso a combinação dos fluidos retirados do perispírito do espírito em questão, com fluidos especiais, então, de um médium. Então teria que ter um médium ali no local, no mínimo isso. Agora, sobre a luz, né, que estava ali no palco, se foi uma manifestação espiritual, é um pouco estranho que todos tenham visto. Apenas um médium, né, teria visto. Eu não sei se foi só ela, só a atriz que viu, ou se outras pessoas que estavam lá também viram. Agora, se o espírito se materializou sob essa forma de luz, de energia, mais uma vez, é preciso uma série de fatores combinados, tá, pessoal? A presença de um médium para que isso aconteça. Mas notem, eu não estou aqui para determinar se a moça realmente percebeu a presença de espíritos ou não, ou se ela imagina que percebeu ou não. Eu só estou dizendo aqui que nós precisamos analisar essas questões para que quando acontecer com a gente tenha a real noção do que está acontecendo. Então não se esqueça, isso é muito importante. Quando você perceber um espírito, vai haver mudança nos seus sentimentos e nos seus padrões de pensamentos. É essa análise que você tem que fazer para que você tenha certeza de que você realmente está sentindo a presença de um espírito. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!